a gente traz gestão para os líderes, seja de qualquer área. Porque eu vejo, Rosalvo, que o cliente é um só. Porque o cliente hoje, que ele entra em contato alugando um imóvel, ele é bem atendido, cria um relacionamento com vocês da imobiliária, ele em 2 anos, ou enfim, um pouco mais, ele vai se tornar um cliente comprador. Mas os bancos estão diminuindo os créditos. Então tem gente que tem um limite, dou um chute, 5 mil, acorda no outro dia com 1.500. Pasme, os bancos entendem que as empresas, que as pessoas não vão pagar as contas. Olha, eu vou te dizer que o maior gargalo do mercado está ali no pré-atendimento dos leads. A maior quebra desse funil, ele acontece do novo lead para a visita. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco. Já vou agradecendo aqui. Nosso podcast cada vez mais forte, principalmente em termos de Brasil. Muitos ouvintes também fora do Brasil. Isso deixa a gente, e eu particularmente, muito feliz. E hoje eu estou aqui com o Pedro Moura, que é CEO da Realmate, focado principalmente no que se refere a atendimento. E nós vamos bater um papão aí de como é que você melhora a estrutura da sua imobiliária no que se refere ao atendimento aí. Pedro, vamos começar você se apresentando e aí depois a gente toca o papo para frente aí. Com certeza. Maravilha. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui com vocês. Sou o Pedro. Acho que ao longo da conversa, meu sotaque mineiro vai mostrar, vai mostrar um pouco de onde eu vim. Boa. Sou filho de dona de imobiliária. Legal. Sou neto de corretor de imóveis. Então, eu brinco que eu nasci no mercado imobiliário. E a Realmate surge para apagar algum dos incêndios que eu vivi na pele ali no atendimento. Puta, que legal. Já vamos então para essa fogueira. Qual que era o grande incêndio que você percebia e na qual surge... Você vivenciou uma imobiliária, Sim. Isso é muito bacana. Então, você sentiu essa dor. E quais são as dores que você percebia que daí surgiu a Realmate? Legal. Quando eu nasci, a imobiliária tinha ali 5 pessoas, uma sala de 20 metros quadrados. E quando a gente faz um corte para o momento atual, é um prédio de 3 andares, prédio próprio, Boa. Com mais de 50 colaboradores. Legal. Em que cidade? Em Contagem, em Minas Gerais. Minas Gerais. E quando você pensa na gestão dessa equipe, se torna um processo muito complexo. Ainda mais do coração da imobiliária, que é o atendimento. Uau, exatamente. Então, hoje, numa imobiliária, por exemplo, de 10 pessoas, hoje cada uma tem um WhatsApp próprio, que você tem ali o número do financeiro, o número da recepção, o número do corretor, o número da equipe ali de manutenção. Você não tem nenhuma gestão dos seus clientes, do atendimento tanto comercial quanto administrativo, e você acaba apagando incêndio. Tá. Porque um atendimento ali de um inquilino cai no número de manutenção, e o pessoal do financeiro tem outro canal e o gestor da imobiliária fica cego em relação a essa dinâmica. Então, a Realmate ela centraliza todo o atendimento da imobiliária em uma única plataforma, em um número único de WhatsApp, para que você, como gestor e liderança, tenha controle ali das conversas da sua equipe. E, Pedro, você matou a pau nisso aí, eu acho que é muito legal, porque quem está nos ouvindo agora, eu digo ouvindo porque 90% das pessoas ouvem o nosso podcast. Legal. Nosso podcast, normalmente... Ele é na faixa aí de 40 minutos, porque as pessoas ouvem de um lugar ao outro. Então, elas ouvem no carro. Então, hoje a gente está em todas as plataformas, mas o pessoal ouve isso. E quando você fala dessa questão, o que eu mais percebo da dificuldade das imobiliárias é assim, o cliente liga e ele não quer mais falar com várias pessoas, ele quer falar com uma. Então, significa o quê? Vamos traduzir esse erro, né? Eu ligo para a imobiliária, ou estou falando com alguém, e cada vez eu vou ter que transferir para um WhatsApp diferente. E não, no caso, então, você acha que o processo da Realmate ela viria para que unificasse isso? Exatamente. Eu tive a experiência, Rosalvo, eu sou mineiro, mas eu fui para São Paulo estudar. Passei na USP. E aí fui alugar um apartamento para mim e para o meu colega de quarto ali. Tá. E era um parto de baleia. Tá. Era uma dificuldade enorme. Eu fui para São Paulo para alugar um imóvel e aí eu entrava em contato ali via portais, ninguém me chamava. Eu não conhecia a cidade também, então não tinha uma imobiliária ali de referência para eu entrar em contato. Boa. E aí quando eu recebi um contato,
E aí eu avancei, né, numa locação, aí eu tive que falar com o corretor no número, depois com a equipe de contrato em outro, aí depois qualquer problema financeiro era outro número, e eu, no início, só tinha o contato do corretor. E aí, toda hora que eu entrava em contato, eu tinha que ser direcionado a outro número. Uau! E, assim, é uma ineficiência tanto para a equipe da imobiliária, que fica passando bastão, jogando um para o outro, quanto também uma satisfação para o cliente, né? Que você não tem ali o seu problema resolvido, ele é só postergado. Muitas das vezes o corretor está na visita, então vai responder 3, 4 horas depois. E você já sabe como que é a dinâmica do dia a dia. E a Realmate, como que ela ajuda nisso? Primeiro, a gente unifica todo o atendimento da imobiliária em um único número. Então, a gente tem ali um número corporativo de WhatsApp, que é diferente do WhatsApp convencional, né? Que a gente está acostumado ali, como pessoas físicas, terem ali um número. É um WhatsApp corporativo. E esse número ele é ali compartilhado entre toda a equipe da imobiliária. Uma vez que você entra em contato pedindo ali um boleto, você já consegue ser autosservido. Então, você não precisa passar ali para um atendente do financeiro. E caso seja ali necessário algum suporte, você tem ali acesso a um ramal que você consegue escolher ali onde que você vai ser atendido e a equipe já consegue. Mas vamos imaginar, eu quero falar então com Tereza, da imobiliária, que geralmente eu falo com ela e tal. E aí, quando eu faço uma chamada ou eu chamo no WhatsApp, já vai diretamente para ela? Não? Como a gente tem essa função, sim, Rosalvo. A gente tem a função de carteirizar, que é justamente você trazer esse link direto. Legal, eu mandei mensagem no WhatsApp da Rosalvo Imóveis, eu já caio ali para a Tereza a fazer o atendimento. Então, isso é super possível. Legal isso, boa. Isso é muito bom para, por exemplo, imobiliárias que fazem gestão de carteiras de proprietários. Então, algumas das imobiliárias que a gente atende utilizam essa função porque uma pessoa é responsável ali pelo atendimento VIP de proprietários que têm mais de 5 imóveis. Aquele famoso seu João que tem ali vários apartamentos, casas no bairro, tem esse contato muito próximo, talvez com ali uma pessoa da imobiliária, e você consegue carteirizar esses clientes ali para uma pessoa única. Mas é aquele caso de digite 1 para isso, 2 para aquilo, ou vai direto? Não, vai direto. Excelente. A gente já está evoluindo né, com várias soluções de inteligência artificial que já são integradas nessa plataforma. Então, esse contato ele se torna cada vez mais humanizado mesmo. E quase que vamos chamar assim automático. Exatamente. E essa dificuldade de você integrar essas áreas da imobiliária, tanto venda, locação e cobrança, como é que o sistema realmente ele traz? Como é que, além dessa situação, qual é a solução que ele traz para a imobiliária nesse sentido? A gente traz gestão para os líderes, seja de qualquer área. Porque eu vejo, Rosalvo, que o cliente é um só. Porque o cliente hoje, que ele entra em contato alugando um imóvel, ele é bem atendido, cria um relacionamento com vocês da imobiliária, ele em 2 anos, ou enfim, um pouco mais, ele vai se tornar um cliente comprador. O cliente que ele é proprietário hoje e entrou com um imóvel, com também confiança, ele vai trazer toda a carteira de imóveis, seja em venda, seja em locação. Então, a gente enxerga o atendimento como um só. E é por isso mesmo que a gente integra as 3 áreas. Como a gente tem essa visão de o atendimento ser unificado, então toda a equipe de locação, de vendas e também administrativa consegue utilizar a plataforma como ali o canal de atendimento deles. Eu vou te fazer essa pergunta porque quem está nos ouvindo pode estar se perguntando lá isso. Quer dizer, na prática, como é que isso funciona? Porque na cabeça de quem está nos ouvindo, o seu João, que é um proprietário, quer falar com Maria. Ok. Só que é um número do WhatsApp só. Como é que se puder, numa linguagem o mais simples possível, como é que vai chegar essa ligação? Se é um WhatsApp só, como é que vai chegar a essa pessoa? Legal. Ele chama ela pelo nome e o sistema acha? Como que é isso? Muito boa pergunta. Tem muita tecnologia por trás, mas vamos supor que um cliente ele entra em contato com o número de WhatsApp, mandando um link do imóvel, que ele está interessado em alugar. Esse cliente ele não é proprietário, não é inquilino. Ele é um cliente novo, é um lead. Então, a gente já direciona ele para o time comercial de locação. Então, a gente já tem esse entendimento ali com base nas primeiras mensagens do cliente. E aí, no caso do seu João que você disse, ele é um cliente recorrente da imobiliária. Então, a gente tem integração ali com os CRMs e também os sistemas imobiliários para a gente saber quais são os proprietários, quais são os inquilinos e já fazer esse link direto. Então, se o Rosalvo, né, no seu exemplo, o doutor João aí, ele entrar em contato, a gente já sabe que ele é proprietário. Então, a gente já tem ali... Ele já está pré-cadastrado. Exatamente, com certeza. Então, a gente integra ali com os principais sistemas do mercado imobiliário. Então, Imovil, Kenlo, Vista, Curoli, Superlógica.
Cara, ó, eu vou falar um negócio os... para você que eu acho que é bem legal, principalmente para quem está nos ouvindo. Hoje, o grande problema das imobiliárias, que eu acredito, eu lido 30 anos com imobiliárias, então sei exatamente do que eu estou te falando, é às vezes a imobiliária, para facilitar, aonde ela pensa assim, eu quero ter um software para vendas, e aí ela gostou. Como ela gostou do para vendas, ela vai pegar o mesmo software, ou mesmo para locação, que eu, honestamente, digo para você que é um erro. Porque às vezes você tem um excelente software de administração da locação, que não é um bom software de ataque, de alugar mais, e às vezes não é um bom software de venda. Então, por que não ter 3 e começar a pensar numa integração, que é o que você está colocando? Para quem está nos ouvindo que não sabe o que é uma integração, pensa numa tomada macho e uma tomada fêmea. Quando você pluga uma liga na outra, a integração é mais ou menos isso. Então, realmente vai plugar com o teu software administrativo e ele automaticamente vai ler. Por isso que ele busca o banco de dados e tal. Seria mais ou menos isso, né? Eu tenho a mesma visão, Rosalvo. Quando você tenta fazer tudo, você não faz nada direito. É que nem Boa. o pato. O pato ele não nada bem, ele não voa bem Exatamente. e não anda Legal, bem. legal, a gente tem o mesmo foco. A gente é focado em atendimento. Então, tudo que refere-se ali ao WhatsApp, Instagram, lead de portais, toda essa questão de atendimento é com a gente. Então, a gente integra ali com todos os CRMs da indústria. Boa. Porque a nossa especialização é, de fato, atender e fazer com que a imobiliária tire mais locações, vendas, mais administrações a partir do atendimento, de qualidade e velocidade. Existe hoje um fator, no momento que nós estamos atravessando o país, o momento, eu pelo menos tenho uma grande preocupação com inadimplência. Então, até fica aqui uma dica para quem estiver nos ouvindo, de que não vou nominar, mas os bancos, sinto muito, não estou aqui para dar uma notícia, mas eu estou aqui para alertar as imobiliárias e tomar cuidado, porque a gente vive com problemas e se a gente administrar bem o problema é onde a imobiliária vai ter sucesso. Mas os bancos estão diminuindo os créditos. Então tem gente que tem um limite, dou um chute, 5 mil, acorda no outro dia com 1.500. Pasme, os bancos entendem que as empresas, que as pessoas não vão pagar as contas. Alguns lugares do país, isso é real, só pegar algum estúdio, quem quiser pode entrar na minha comunidade ou solicite no meu WhatsApp ou aqui pelo comentário ou no meu Instagram, desculpe, como é que você entra na minha comunidade, que eu tenho lá, por exemplo, Fica a Dica, que fala sobre a inadimplência no Brasil hoje. Nós temos casos de 60% da população inadimplente em alguns estados já. Quando eu vou para a imobiliária da inadimplência, então você imagina o seguinte, se eu dependo da aprovação de um garantidor para que eu alugue mais, o garantidor hoje não é bobo. E lógico que ele tem toda uma inteligência por trás, como é teu caso realmente. Então ele já sabe qual é a imobiliária que está inadimplente ou não. Então, na minha visão, automaticamente ele vai diminuir o fluxo de aprovação de coisas para essa imobiliária. Então, eu sempre digo para a imobiliária, cuide da sua inadimplência. Cuide dos seus atrasos, ou seja, a sua cobrança. E eu tenho dito que 2024, 2023 foi o ano do ataque, onde apps surgiram garantidoras de locação, todos os apps eram para locação ou para venda, e eu digo que 2025 e 2026 será o ano do ADM. Então, a pergunta para você no caso da inadimplência ou da cobrança, como a realmente pode ajudar e fazer a gestão desse atraso, dessa inadimplência? Olha, o meio de comunicação preferido dos brasileiros é o WhatsApp, Rosalvo. 99% das pessoas usam o WhatsApp e se comunicam pelo WhatsApp. E tem muitas imobiliárias que nem fazem cobranças pelo WhatsApp ainda. E é uma realidade de mercado. Então, você não está usando o melhor canal para fazer ali a administração da sua inadimplência. Então, como que a Realmate ajuda centenas de imobiliárias nesse ponto? Você consegue fazer, por meio da Realmate, cobranças automáticas e com a régua de comunicação de cobrança via WhatsApp. Legal isso. E também disparos ali para um grupo de inadimplentes, de pessoas que estão ali atrasadas, né, com pagamento, para você também fazer essa comunicação. E para o inquilino que está solicitando uma segunda via de boleto, quer fazer uma negociação,
o sistema de maneira automática, via integração com todos os CRMs e também sistemas, ele envia também esse boleto e essa cobrança de maneira também automática e autosservice para o inquilino. Ô Pedro, e hoje em dia nós temos aí uma chuva e uma tendência cada vez mais forte de uma inteligência artificial. Uhum. Por exemplo, hoje a tua ferramenta, eu digo a Laís porque a Laís é uma patrocinadora do nosso podcast e tal. Só por curiosidade, desculpa se eu falar besteira aqui. Mas o teu sistema também é possível integrar com uma inteligência artificial? Com certeza. Putz, que fantástico isso. Nós temos 3 públicos dentro da Realmate. As imobiliárias que usam outras inteligências artificiais e integram com a Realmate. Uau! Imobiliárias que desenvolvem a própria inteligência artificial. E imobiliárias que também usam a nossa inteligência artificial. Que a gente tem um desenvolvimento interno da Rafa que faz ali toda a gestão de leads da imobiliária. Então é um recurso importantíssimo ali para você pré-agendar mais visitas, para você fazer, de fato, o preenchimento do calendário ali da equipe comercial. Você acaba aproveitando o gancho, né? Quero aqui agradecer já aos nossos patrocinadores, a Alpop e a Laís, porque são empresas que acreditam na sua imobiliária, acreditam no mercado imobiliário, senão não patrocinariam um produto como esse aqui. Por que, na sua visão, pelo menos o que a gente entende, que a gestão do lead e da oportunidade, ela ainda é significa que o lead entrou, ok? O lead entrou, se veio por uma inteligência artificial, já foi para a imobiliária e tal, mas ele ainda é um gargalo para muitas imobiliárias. Na tua percepção, por quê? Pela pulverização de canais, Rosalvo, vou te dizer isso. Hoje você tem 4, 5 portais imobiliários que enviam novos leads por e-mail. Tem o número do WhatsApp da imobiliária, tem os números dos corretores que chegam também leads. Tem telefone, tem atendimento de placa, de porta. E quando você não tem nenhum lugar para centralizar e unificar essa informação, obviamente vão ter pontas soltas e ineficiências nesse processo. Então, quando você tem controle e segurança de que toda a comunicação da sua imobiliária está ali centralizada em um só lugar, em um só sistema, você consegue, primeiro, ter gestão, algo que sem essa plataforma você não consegue gerenciar o tempo de atendimento, a qualidade das conversas e, obviamente, né, você consegue ter melhorias contínuas ali junto com a sua equipe para você conseguir atender melhor, mais rápido, com mais eficiência. E quando você ataca esse gargalo, Rosalvo, vou te dizer que você já matou assim, metade do problema. Quando você centraliza tudo em um lugar só. Porque você não tem essa, vamos dizer assim, você não está vedado, né? Você não está vendo ali a situação da imobiliária no escuro, o atendimento da imobiliária no escuro. Você tem agora visibilidade. E a partir disso, quando você tem controle de métricas e também de indicadores, aí você consegue, obviamente, melhorar isso dia após dia. E Pedro, uma pergunta que não tem nada a ver. Que idade você tem? Quantos anos você acha que eu tenho, Rosalvo? Você tem uma cara... Eu estou perguntando que você tem uma cara de uns 25. Não, mais que isso, não? Menos. Quantos anos você tem? 20? Tenho 23. Cara, que legal. Parabéns. 23. Parabéns para os seus pais, né? Porque eu que fui obrigado a me especializar em sucessão familiar, em consultoria, em empresas familiares, por culpa das imobiliárias. E você que veio de uma imobiliária, você que tem esse conhecimento, eu acho que teu pai e tua mãe têm muito orgulho aí do caminho que você achou. Parabéns, teu conhecimento é muito, muito bacana nisso. Hoje os CEOs da maioria das fintechs aí são molecada mesmo, né? Mas parabéns aí, porque você é show de bola. Não, obrigado, Rosalvo. E deixa eu te falar, normalmente o lead eu percebo que ele acaba morrendo em algum passo, em algum processo do funil dentro da imobiliária, tá? Então o software de administração tem um funil, todos eles acompanham esse processo, mas a grande maioria morre durante esse processo ali. Como que você acha que as imobiliárias podem evitar essas perdas? Como é que realmente ajuda nesse sentido? Olha, eu vou te dizer que o maior gargalo do mercado está ali no pré-atendimento dos leads. A maior quebra desse funil, ele acontece do novo lead para a visita. Tem, obviamente, né, várias maneiras de você desenhar um funil imobiliário, mas a principal perda ali de eficiência acontece do novo lead até você ter uma visita agendada. Tem um dado muito legal de mercado, Rosalvo, que metade das imobiliárias não agendam nem 10% de visitas com esses novos leads. Se você recebe ali 1.000 leads, na maioria do mercado, né, você não consegue agendar nem 100 visitas. Legal. E quando você consegue colocar muita tecnologia, muita eficiência nesse primeiro atendimento,
o operacional e o comercial dessa imobiliária decola. Então, tem imobiliárias junto com a gente que fazem todo o atendimento da Realmate, inclusive com AI e com a plataforma, que conseguem efetivas 60% de visitas agendadas. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, você consegue aumentar em 6 vezes o número de contratos, em número de locações, somente ajustando ali esse pré-atendimento. E hoje, Rosalvo, quando a gente pensa também em volume comercial, muitas imobiliárias aí têm centenas de clientes novos todos os meses, 300, 400, 100, e tem uma pessoa só para atender todo mundo. Então, obviamente, também é muito difícil, em termos de equipe, dar conta dessa demanda. Então, quando você coloca a Realmate com tecnologia para centralizar o atendimento, obviamente com muita inteligência ali para fazer uma pré-qualificação, uma primeira interação com o cliente, com velocidade e também, né, sendo a primeira imobiliária a conversar com o cliente que preencheu ali o interesse dentro do portal, do site, você sai na frente, você aumenta o seu número de visitas agendadas, você sai de um cenário de conversão de visita de 10% para 30%, 40%, 50%, e nessa brincadeira você já aumentou aí o seu número de oportunidades em 5 vezes. E quando você tem ali o cliente mais qualificado, a equipe já dá mais atenção. Porque, de fato, esse cliente está mais quente. Boa. Então, o principal gargalo, eu vejo, são os clientes que são quentes, mas ainda a equipe não identificou isso no primeiro atendimento. Entendi. Então, eles perdem ali essas oportunidades por, de fato, não dar conta de atender o primeiro lead ali. E apesar que eu acho que o teu sistema, ele tem acho que vale a pena, talvez você dar uma olhada um pouco mais de as imobiliárias enxergarem o teu processo para o ADM, que eu acho que ele me parece assim bem interessante nesse sentido. Tanto que eu quero fazer 2 perguntas, até para que eu possa fechar esse raciocínio. Número 1. O teu WhatsApp, obviamente, oficial, meta e tal. Com certeza. Beleza. Num determinado momento, você está lá falando com o cliente, você está com volume, você sabe melhor que eu, que daqui a pouco a meta vai lá, corta o WhatsApp do cara. Como é que vocês lidam com isso? Você cria um outro número, um terceiro número? Como é que funciona isso aí? Legal. Em geral, Rosalvo, infelizmente, a meta corta os números que não são oficiais. São os números que a gente chama aqui da API pirata. Tem muitas empresas, né, que não têm tanta preocupação com a qualidade do serviço, colocam as imobiliárias em um sistema que não é homologado pelo Meta. E como o Meta ele quer banir esse tipo de solução, porque é o mesmo WhatsApp que golpistas usam, que pessoas mal intencionadas aplicam, né, em golpes, eles banem. E a imobiliária está na mesma infraestrutura que esses golpistas. E ele tem que pagar o custo, além do o custo da Meta, da questão do WhatsApp, ou não? Isso, o teu processo engloba tudo? Legal. O WhatsApp corporativo, que é esse WhatsApp oficial, ele sim tem um custo por mensagens ativas. As mensagens que são receptivas para imobiliárias não tem nenhum custo para a empresa. Só que as mensagens ativas custam 5 centavos. Então, quando você coloca também um volume de 100 clientes, isso vai ser R$5 no mês, que é o canal principal de atendimento que você vai ter com o seu cliente. Legal. Então, o custo-benefício ele tem aumentado em muito. No passado, esse recurso do WhatsApp API, o corporativo, ele era para bancos, seguradoras, empresas enterprise. Exatamente. Agora, a orientação do Meta é para empresas médias do mercado e o mercado imobiliário se beneficia muito dessa abertura. E essa conversa do WhatsApp, ela é salva? Se sim, de que maneira? Com certeza. A gente armazena todas as comunicações por 5 anos. Então, toda a proteção de dados também vem com base nesse armazenamento. E a imobiliária também tem segurança de que toda a comunicação que ela teve com inquilinos, proprietários, não sumirá do WhatsApp convencional, né, do celular, depois do aparelho ter quebrado ou então ter desatualizado. Por que eu te digo isso? O mercado imobiliário sabe disso, muita gente não, mas quem criou no mercado imobiliário o sucesso do cliente foi eu. E digo como que eu provo que foi o que eu criei, porque eu digo de onde eu copiei. Eu copiei da Vivo, em torno aí de 10, 11 anos atrás, quando a Vivo foi instalar um Wi-Fi na minha casa e, na época, eu pediu qual era o telefone que eu entraria em contato, qualquer problema. O cara anotou na caixa um telefone que era o dele, o técnico. Falei, mas peraí, não é o telefone da Vivo? Ele olhou para mim e falou assim, não, o senhor ainda não é um cliente Vivo. A Vivo entende que os primeiros 30 dias, o erro, talvez 70% dos erros, é meu. Então, o senhor fala comigo durante 30 dias. Depois desses 30 dias, o senhor vai
falar direto com a Vivo. Com isso, a Vivo reduziu um monte de contato nos canais onde a culpa era do cara. E aí eu falei, caraca, isso para imobiliário é fantástico, porque se eu entrei um inquilino no imóvel, é óbvio que a troca do sifão, o entupimento de um sifão, um ralo entupido, obviamente o problema é do proprietário. Mas imagine, já cai isso no gerente de carteira. Então já há um desgaste de bobeira do gerente de carteira com o proprietário que não há necessidade. Então aí surge o sucesso do cliente. Lógico, nos Estados Unidos já tinha muito tempo, o Customer Centric e tal. Legal. Mas aí aonde ele tinha, hipoteticamente, né, de 15 a 30 dias o ativo, onde eu falo com o cliente, e o mais importante que eu acho, como a justiça brasileira está cada vez menos de testemunha e mais documental, a hora que eu falo com o cliente, se ele recebeu o boleto, se ele... Olha, eu estou te mandando o boleto, testa aí. Não chegou. Ah, então olha no seu spam, vê se chegou ou não chegou, seja lá o que for. E ele documenta toda essa conversa. Então, na hora da desocupação, que é o grande problema, que é o grande gargalo, isso documenta todo o processo. Por isso que eu te perguntei, porque você documentar a conversa hoje no WhatsApp é um ponto que eu acho que é fantástico pra caramba e o teu processo ele faz isso. Com certeza. O limite máximo é 5 anos ou pode esticar para frente caso a imobiliária queira? Caso a imobiliária queira, ficar por 50 não tem problema. Então, esse tipo de situação, Rosalvo, acho que pelo fato de eu ter vivido isso na pele, me mostra a importância de conseguir, de fato, armazenar, conseguir manter os vídeos, fotos de vistoria, numa infraestrutura na nuvem. A própria Realmate, a imobiliária lá da minha família, é muito focada em locação. E quando a gente estava olhando ali... Qual que é a imobiliária da tua família? Imobiliária Lopes Contagem. Tá. Na cidade de Contagem, em Minas. Legal, legal. E são mais de 2.000 imóveis administrados, então você pensa conseguir lidar ali com 4 números de vistoria, 5 números de manutenção. Sim. E aí o número de WhatsApp que tinha ali uma conversa sobre um sifão sumiu, enfim. Aí você entende toda essa problemática e a importância de manter isso organizado. Aquela conversa do tipo, olha, por favor, eu preciso que você assine a vistoria. Com certeza. Olhou a vistoria? Olhei, quer dizer, são documentos. Eu tive um caso de um ex-cliente meu em Dourados, que ele ganhou uma causa na justiça só por culpa de que nós tínhamos um folder que era entregue fisicamente, ou um offline, na mão do inquilino, que dizia assim, enorme, tá? A importância da vistoria. Então ele dava um visto que recebeu esse folder e quando ele abria, contava sobre a importância. Pasme, na justiça o juiz falou, o senhor recebeu esse folder? Porque está aqui sua assinatura. Ele falou, recebi. Então, não posso nem discutir com o senhor nem ajudar, porque não tem como fazer uma letra maior que essa dizendo a importância da vistoria. Então, veja, às vezes uma conversa no WhatsApp dizendo, olha, o senhor olhou a vistoria, está tudo ok, tudo certo, documenta de que ele viu, porque a tendência não, eu não vi. Sempre o Brasil tem muito isso, né? Letrinha miúda no contrato, esse tipo de coisa, e o teu sistema acaba sendo... forte nesse sentido, né? E a vantagem do WhatsApp corporativo é que nem o cliente, nem a empresa conseguem apagar, conseguem editar o que foi dito. Tem a mesma validade jurídica que o e-mail. Então, é muito comum também usarem os backups de conversa antigas para levarem em vias judiciais, caso seja necessário. E isso tem garantia jurídica e enfim, você não tem também aquela coisa de apagar, editar mensagem, que nem é também no WhatsApp convencional. E isso, para a administração, é vamos dizer assim, um alívio. Legal. E se o CRM, que ele já é uma cultura consolidada hoje, principalmente no mercado imobiliário, mas eu sempre digo que a fase que deu certinho, bacana, é a contratação, mas se você não treina a turma, se você não implanta a tendência eles voltarem para o WhatsApp particular dele, porque não tem... Você acha que, na sua opinião, ainda é um desafio de fazer com que a equipe use corretamente e como que a Realmente consegue auxiliar essa questão não só da inclusão, como o caminho e o uso do CRM? Legal. Não é um desafio para a gente porque é o WhatsApp. Então, todo mundo usa o WhatsApp. A equipe está muito acostumada no uso do WhatsApp. E quando a gente coloca um WhatsApp com superpoderes,
toda a equipe da imobiliária adora. Então, os corretores... Por exemplo, me dá uma ideia desses superpoderes. Legal. O corretor ele pode, por exemplo, agendar uma mensagem. Então, no WhatsApp convencional, ele não tem como fazer isso. Ele agendar um envio de mensagem que vai acontecer daqui 2, 3 dias. Ele consegue fazer uma sequência, uma régua de comunicação para que ele consiga fazer vários follow-ups ali com o cliente sem ele precisar, de fato, ter escrito aquela mensagem. A equipe de manutenção financeira e por aí vai conseguem colaborar. Então, ao invés de eu ficar pegando ali as mensagens, encaminhando para fulano, Deltrano, pedindo foto, tirando print, eu consigo transferir o atendimento e todo o histórico do atendimento que eu recebi também fica ali um simples rolagem de mouse. Então, quando você coloca um WhatsApp que você consegue automatizar tarefas, gerir seus clientes, colaborar com a sua equipe e, obviamente, né, que te ajuda no dia a dia, a adoção é imediata, Rosalvo. O WhatsApp, por si só, já é um... Já. Enfim. Ele não tem volta. Não tem volta. Eu sempre digo, eu fico imaginando aqui, né? Quer dizer, se você for parar para pensar, o Facebook não é mais a ferramenta, né? Você veja o que é a evolução e a inteligência. O Facebook vai lá e compra o Instagram, e aí eles vão lá e compram o WhatsApp, e por essa evolução, por ele entender o mercado, por ele adquirir empresas, é que eles se tornam fortes nesse sentido e hoje dominam todo o processo, que é algo assim, que eu digo que é algo fantástico de você ter percepção, né? A gente atende uma imobiliária de 1933, caminhando aí para os 100 anos. A imobiliária é 1933? Exatamente. E nessa época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. Mas assim, tudo... os pilares do atendimento se mantinham, né? Que era qualidade e velocidade. Eu acho que o padrão ele se mantém, os meios vão mudando. Passaram ali para o telefone, depois foi para o e-mail. Hoje é o WhatsApp, que é uma realidade. E, como você disse, Rosalvo, acho que o fundamento é o mesmo, mas os meios vão mudando. Antes era o Facebook, agora é o WhatsApp. Boa. E que obstáculos aí você já enfrentou? Quando você tenta implantar uma cultura de dado, uma cultura de processo dentro aí das equipes das imobiliárias, porque existe essa barreira de implantação, né? Legal. Olha, eu vou te dizer que a maior dificuldade é mostrar o tamanho desse problema, Rosalvo. Porque como você não tem gestão do atendimento, você não consegue perceber que seu atendimento está demorando 2 dias. A imobiliária da minha família, quando eu, comecei a pegar isso como um problema a ser resolvido, o cliente entrava na segunda-feira e ele era atendido na quinta-feira. E o atendimento também não era dos melhores. E quando você começa a não priorizar isso, você não consegue enxergar o problema, que é o maior desafio. Mas quando você está disposto, de fato, colocar esse sistema e entender que tem muita coisa a ser melhorada, aí a coisa desanda. Mas muitas imobiliárias não têm noção de como é o atendimento e por isso não dói para elas. Além de que existe também o fator, por exemplo, atendendo locação, não ter percepção da mudança. Sim. Eu tive o caso numa imobiliária, hoje posso falar o nome, chama Imobiliária Jaú, virou a maior disparado de Jaú, chama Imobiliária Jaú. E uma das atendentes casou, engravidou, aí teve aquele tempo de ficar em casa, do maternidade e tal. E quando ela volta, ela começa a perceber, porque ela sempre foi uma pessoa muito eficiente, tá? Funcionava pra caramba. Ela começa a perceber que ela não estava tendo mais tanta velocidade de fechamento e não estava conseguindo atingir os números. Na época, até a dona da imobiliária perguntou se eu poderia conversar com essa pessoa, até para que eu também pudesse tentar entender o que estava acontecendo. Falei, sem problema, conversei com a atendente. Ela é uma das poucas que está comigo desde que eu atendo essa imobiliária. Eu atendo essa imobiliária há mais ou menos 8 anos, por aí. E aí, numa conversa, eu imaginava, na minha ignorância, de que o pepino era... Lógico, teve o primeiro filho, a preocupação de ser mãe. E eu já fui meio com a resposta pronta, imaginando que viria essa pergunta. Tipo, eu também sou pai há X anos, não vai existir nunca mais o ex-pai, né? Vamos pensar assim. Mas conversando com ela, entendi que não era isso. Então ela dizia que, mesmo até dentro da imobiliária, ela perdia os atendimentos por outros atendentes e ela não conseguia entender por quê. Porque ela conseguia perder esses fechamentos.
E aí, olha que interessante. Aí eu comentando com ela o quê? Numa das TVs dessa imobiliária, na entrada, tinha uma TV que dizia assim, não é aprovamos seu cadastro, é entregamos a chave do seu imóvel em 48 horas. Ou seja, eu vou, em todo o processo, em 48 horas, a chave está na sua mão. E aí eu disse para ela o seguinte, se se entrega a chave em 48 horas, significa que dar o retorno em 3 dias ou em um dia já é muito tarde. Então, o processo de retorno, o processo, ele mudou muito. 30% da locação, a maioria das imobiliárias não sabe disso, ocorre em 7 dias. Então, cara, o cliente entrou na tua imobiliária, em 30% das pessoas que entraram vão alugar em 7 dias. Pasme, em 15 dias, 40% vão alugar. Então, 70% do mercado dos inquilinos estão alugando o imóvel em termos aí de 15, 16 dias. Isso mostra pra gente o quê? Que se você não é veloz, se você não tem um controle, se o gestor... Porque todo mundo pensa assim, mas eu não tenho captação. E, na verdade, eu digo que não é bem isso. Eu acho que captação existe. Temos que parar com esse... Algumas empresas têm um discurso de capte o valor mais alto. É porque, na verdade, não entende do processo do mercado imobiliário. Não me leva a mal, é uma balela. Mas eu também tenho que entender que eu preciso ter mais velocidade da alocação. E aí o que você está falando, que é muito legal, porque às vezes o gestor que está nos ouvindo... Ele não consegue ter um controle, porque você falou uma coisa muito legal. Não é que ele tem uma ciência do que ele perdeu. Ele não consegue entender o que ele perdeu, porque ele não tem o volume, né? Com certeza. Não está estratificado isso, né? Quando a gente começou a fazer esse tipo de investigação dos clientes da imobiliária, quando ainda estava na operação, que a gente começou a ver. Olha, e esse cliente aqui, Marcos? Por que ele não foi atendido? Não, ninguém viu o cliente Marcos. E quando você não tem nenhuma gestão, você não tem nenhuma melhora. Legal. Então, quando você consegue... E também, quando eu fui inquilino, né, durante esse período em São Paulo, muito dificilmente as imobiliárias faziam esse não atendimento por propósito, né, por intenção. É porque talvez entrou na caixa de e-mails, ninguém viu, passou batido. E também o gestor não tem nenhuma visibilidade sobre os clientes que estão atendidos ou não. E quando você vai colocando isso em toda a etapa, isso eu estou falando do comercial, mas também para o administrativo, você consegue já ter uma eficiência grande no comercial e também na esteira ali de locação. No futuro, quando ele é bem atendido, ser um proprietário mais relevante, um futuro comprador e a esteira toda de vida desse cliente dentro da imobiliária. E como é que é o dashboard teu? Como é que é traduzindo para quem não sabe isso, lógico que a maioria sabe, mas para quem não sabe, quer dizer, o painel de controle, né, de todos. Como é que funciona? Como é que a pessoa, o gestor, ele enxerga isso? Legal. A gente pode marcar uma demonstração para quem tiver interesse para ver na prática, visual, como funciona. Mas assim que você entra nos relatórios, você já vê o volume de atendimentos. Quantos clientes estão entrando em contato com a sua imobiliária? Como é que está sendo esse volume? E também tem até uma quebra por horário, até mesmo para você priorizar ali algumas ações de acordo com dias e horários da semana específicos. Outra métrica que é muito relevante é o tempo de resposta. Quanto tempo a sua equipe demora para atender o cliente que acabou de chegar? Seja ele um lead, seja ele um proprietário ou um inquilino. E também o tempo total de atendimento. Como é que a equipe está lidando ali após o primeiro contato. Então, temos várias outras métricas para você ver a produtividade de cada colaborador, quantos atendimentos estão por cada pessoa, quem está sobrecarregado, quem pode assumir alguns atendimentos a mais, quais equipes estão ali também sobrecarregadas. Tem várias métricas para você ter essa gestão, mas o mais importante é você conseguir, com base nelas, também evoluir o seu processo. Legal. A equipe também compra essa ideia junto com você de melhorar o atendimento, de atender mais rápido e com mais qualidade. A equipe também ganha superpoderes de você, por exemplo, criar uma base de conhecimento interno para você criar um procedimento que quando uma pessoa pergunta como funciona a rescisão, você tem um atalho, /rescisão, que você já envia uma mensagem programada ali explicando o procedimento de rescisão da imobiliária. E quando você cria padrão, processo e aumentando velocidade e qualidade, o sucesso é resultado, Rosalvo. Legal, legal. E Pedro, hoje... Quem quer conhecer um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a Realmente, conhecer o processo da empresa de vocês,
Como é que essa pessoa pode entrar em contato com você? Através de redes sociais? Quais seriam os canais? Todos eles possíveis, Rosalvo. Tá, e quais? Pode ser o nosso site, realmate.com.br. Tá. Pode ser também pelo nosso Instagram, realmate.rafa. Tá. E, obviamente, no WhatsApp também, se for necessário. 11 9 3503 0366. Legal. E manda uma mensagem no WhatsApp que a gente também pode explorar mais esse assunto que é tão importante. Show de bola. Eu agradeço aqui a tua presença e é muito legal, já vou falando para você que está nos ouvindo. Se você tem assuntos que você queira que sejam tratados, eu venho sempre dizendo, eu tenho recebido bastante e-mail sim, mas você veja, eu acho que um assunto como esse, nós criamos 3 processos dentro do podcast, que é um assunto que é tecnologia, que é o caso que eu estou falando com ele agora, o assunto geral de mercado, de interesse, e um outro que é também a minha visão de mercado. Então, a gente dividiu o nosso podcast hoje em 3, e quando a gente fala em tecnologia, que essa é a tendência cada vez mais forte no mercado imobiliário, a minha ideia, pelo menos, é trazer inovações para você, para a sua imobiliária, que você possa crescer. E a sua participação de você sugerir quem entrevista, sugerir que tipo de assunto possa ter, é muito legal nesse sentido e é muito bacana. E já vou aqui agradecendo novamente aos nossos patrocinadores, a Laís e ao Pop, onde através deles que a gente consegue trazer essas informações de óbvia evolução e prosperidade para a sua imobiliária. Rafa, Pedro, se você quiser falar alguma coisa para que a gente possa encerrar aqui, muito obrigado pela tua participação. E, obviamente, que você tenha, cada vez mais sucesso aí. Muito obrigado pelo convite, Rosalvo. Fico lisonjeado aqui de estar com você na mesa. Maravilha. Muito obrigado e sucesso para todos nós. Maravilha. E a você que está nos ouvindo aí, muita prosperidade. E vem para o nosso próximo episódio aí. Tchau, tchau.